Palavra. Bom dia, amados irmãos em Cristo. É uma alegria novamente poder estarmos juntos na casa do Senhor. Podem sentar um pouquinho. Nesse retorno, estamos em transição e a capacidade de limitados a 30% do templo. Os irmãos sabem, tem que fazer uma pequena inscrição na rede social para participar dos trabalhos, para limitar. Mas ainda temos vaga, eu sei, né? E, enfim. Hoje à noite o culto evangelístico vai se iniciar às 19 horas. Então houve essa mudança de horário também. Então iniciar às 19 horas. Lógico, os preparativos, nós vamos estar mais cedo, mas os irmãos que estão acompanhando, os presenciais, 19 horas. Queremos também saudar os irmãos em Cristo, que estão assistindo às transmissões via internet, a todos, amados irmãos, não só aqui da nossa cidade, mas em outras cidades do nosso país. Temos irmãos amados que nos acompanham. Lá em Goiás, a família Schroeder, Edinho está conosco nessa manhã. Também os irmãos no Nordeste, lá o pastor Éder, a congregação que ainda está em quarentena, eles têm acompanhado os estudos. Também irmãos nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia do Sul, também na Europa, na Irlanda, Portugal. Enfim, nós estamos conectados através da transmissão. E vamos continuar orando, irmãos, pelos enfermos da igreja. Como o pastor falou, nosso amado pastor Heraldo foi internado ontem, está no SECOM, também a irmã Almerinda e os demais enfermos. Ainda estamos nessa fase de transição mesmo de quarentena. A irmã Vilma, que bom vê-la conosco, irmã. E aos demais amados irmãos, que Deus possa nos falar agora nessa manhã. Irmãos, nós estamos estudando a carta aos Romanos já há bastante tempo e chegamos agora no capítulo 15, Romanos capítulo 15, e nosso estudo é sequenciado. São 16 domingos, né, dessa quarentena fazendo hoje. Então muitos assim têm acompanhado pela internet, outros pelos estudos que têm sido transmitidos, mas nós chegamos agora no capítulo 15 de Romanos. E a passagem que nós estamos meditando, vamos fazer a leitura iniciando no verso 23 até o final do 33. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e assim os irmãos acompanhem. Também na internet está sendo colocado a legenda, né? Então, Romanos capítulo 15, de 22 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, e a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, é novamente uma alegria, um privilégio poder estarmos na tua casa, Senhor, nessa manhã, do dia do Senhor, para juntos louvar, agradecer e engrandecer o teu santo e bendito nome. Obrigado porque já participamos da mesa do Senhor, a lembrança mesmo do motivo que nós estamos aqui, a salvação eterna em Cristo. E agora, Pai, estamos diante da tua palavra, do alimento espiritual, que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, de fácil compreensão, e que a tua igreja aqui reunida receba a edificação espiritual para as nossas vidas, sejamos realmente confrontados, desafiados a servir o Senhor mais e mais. E se porventura, Pai, há alguém entre nós que ainda não tem a salvação, e especialmente algum amigo que esteja assistindo esse trabalho, que possa entender a necessidade do novo nascimento, que só há em Cristo Jesus. Então fica conosco nessa hora, desde já aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. A gente gostaria de avançar, mas só por questão mesmo de pegar o fio da meada, né? Temos o nosso público agora aqui presente, amados irmãos, mas esse capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele, nós dividimos em 4 pontos para fazer um esboçozinho, né? Para melhor compreensão. O apóstolo Paulo, ele está dando mesmo uma explicação porque ele está escrevendo essa carta à igreja ali de Roma. Paulo, ele não havia ainda visitado aquela igreja. Ele tinha o desejo de visitar aquela igreja. E nem tampouco ele foi o fundador daquela igreja ali em Roma. A igreja foi fundada por crentes em Cristo que eram romanos que estavam em Jerusalém, ali no dia de Pentecostes, que ouviram aquela mensagem de Pedro, né? E muitos estavam ali e voltando para Roma, ali iniciaram a igreja. Então não teve uma figura, assim, um apóstolo, uma pessoa proeminente que fundou a igreja. Não, né? Não foi. Mas foi amados irmãos que levaram o evangelho ali à capital realmente do Império Romano. E Paulo queria muito visitar aqueles irmãos. Então ele escreve essa carta, quando ele escreve essa carta a Roma, ele está lá na igreja de Corinto. E ele deseja mesmo estar com os irmãos, porque Paulo é um missionário, ele é um plantador de igreja, um homem que realmente tem como comissão, como missão, ser o apóstolo dos gentios. Então, ele desejava muito ir à Espanha, né? Porque ele queria levar o evangelho e Roma ser ali uma base missionária. Essa parte do capítulo 15 é bem missionário mesmo, tem modelo aqui de como servir a Deus, como escrever, enfim, é isso que nós estamos vendo. Mas Paulo, aqui no capítulo 15, no início, ele diz que ele escreveu essa carta, a explicação, de uma forma ousada a essa igreja, tratou de assuntos realmente ousados. E como uma pessoa assim pode mandar uma carta a alguém de forma bem ousada se não conhece, né? Então ele explica por quê. Porque ele se sente obrigado, é uma obrigação dele, porque ele foi comissionado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, né? Então, como que Roma
está sob a jurisdição de Paulo. Então ele escreve essa carta dizendo, olha, eu sei, né? Se você ver aqui no início, no capítulo 15, no verso 14, ele diz, eu sei, eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, e a vosso respeito, né? Ele sabia, ele conhecia, tinha informações daquela igreja. Logo no início da carta, ele diz, olha, a fé de vocês é conhecida no mundo inteiro. Então Paulo sabia, conhecia, tinha informações da igreja de Roma. E ele confirma aqui, olha, eu sei, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Então Paulo sabia da firmeza que eles tinham até em Cristo Jesus, né? Ele diz, olha, vós estáis possuídos de bondade, cheios de bondade, que é fruto do Espírito Santo. A prova que uma igreja, um crente que é salvo por Jesus Cristo, é que ele frutifica, ele dá frutos. O Senhor Jesus disse, né? Não foste vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e designei que vades e que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então a prova que uma pessoa é crente em Jesus Cristo verdadeiramente, não é porque ele diz, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Não. É pelo seu procedimento, é pelo seu fruto, pelo aquilo que ele produz depois de salvo, depois que realmente entende, né? Então essa igreja aqui tinha uma compreensão, e ele diz, vós estáis possuídos, é a palavra meio cheios, completos, e aqui Paulo fala de bondade. Sabe, amados, o fruto do Espírito Santo é bondade. Tem lá uma relação, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito Santo é amor, bondade, fidelidade, paz, né? Mansidão, domínio próprio, etc. Então, bondade. Essa igreja estava cheia do fruto do Espírito Santo. Não só do fruto do Espírito, mas diz, cheio de todo conhecimento. Eles conheciam, tinham doutrina, tinham o Evangelho. Aí nós sabemos lá que vários irmãos que depois visitaram Paulo, quando foram expulsos de Roma, Áquila e Priscila eram um casal, não é, que conheciam a palavra. Então, eram de Roma. Então Paulo diz, vós tem conhecimento das coisas de Deus, conhecimento da palavra de Deus, cheios de conhecimento. E ele diz aqui outra coisa, né? E aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ou seja, eles estavam capacitados até para admoestar uns aos outros, para ensinar, para instruir. Então era uma igreja assim completa. Mas Paulo, mesmo sabendo disso, né, ele explica o motivo que ele escreveu. Ele diz aqui, olha, entretanto, no verso 15, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Então, não só, né, eles estavam capacitados, motivados, mas Paulo faz os lembrar, fazer isto, né, trazer isto à memória. Porque, irmãos, nós temos a mente bem curtinha, a memória fraca. Nós somos assim de fácil pessoas para esquecer as coisas de Deus. Nós cantamos, né? Será possível esquecer o teu amor, Senhor? E sabe, nessa quarentena, até a liderança estávamos reunidos e preocupados, até com o retorno, como seria, como estariam as pessoas. A falta, né? O costume de vir à casa de Deus. Como estaria? Porque é fácil esquecer as coisas de Deus. É muito fácil. Nós temos a memória bem curtinha, pequena. Então Paulo diz, olha, eu sei que vocês sabem, né?
E aí Paulo, eu brinco, era o pastor repetição. Ele repetia. Nas cartas dele, ele procura repetir várias vezes, repete. Aliás, Paulo não é o pastor repetição, não. Deus é repetição. Ele mesmo manda, ordena a repetir a sua lei, a sua palavra, ao longo mesmo da história do povo de Deus e da igreja, para que o povo não o esqueça. Irmãos, o mundo, as coisas do mundo, a carne, o diabo, ele faz tudo, né? Ele combate, ele batalha na sua mente, para você não se interessar realmente pelas coisas de Deus. E é uma grande oportunidade, né, que nós estamos vivendo, para verdadeiramente ver como está a igreja de Deus. Acomodada, agora eu posso assistir na internet os cultos. Se eu pudesse desligar aí, eu desligaria, sabe? Mas não posso, né? E devemos incentivar o povo de Deus a buscar as coisas de Deus. Em casa, eu sei como é, né? Posso ligar a qualquer hora, vai fazer alguma coisa, vai beber água, vai no banheiro, né? A concentração, a dispersão. Tem um bichinho na mão aqui todo tempo, né? Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, eu quero vos trazer à memória isto. Isto que? Do capítulo 1 até o capítulo 15, não é? Ele fala da doutrina, os ensinos, a doutrina mesmo da depravação total do homem no capítulo 1, capítulo 2, que mostra a condição do homem, tanto judeu como gentio, no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? A salvação, a santificação, a glorificação no capítulo 8, o ensino, como devemos andar, proceder. Então Paulo diz, olha, eu vos trago à memória isto, apesar de vocês saberem. Por que eu faço isto? Porque eu tenho um ministério. Aí ele chama mesmo, né, para si a responsabilidade. Ele diz, olha, por causa, no verso 15, da graça que me foi concedida por Deus. E lembramos da vida de Paulo, né? Um agraciado pela graça de Deus. Esse homem se tornou, como ele diz aqui no verso 16, para que eu seja o ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, a explicação dele por que ele escreveu, né? Os motivos, a memória deles e o ministério dele como uma autoridade, como aquele que vai ser o ministro enviado por Deus para os gentios. Aí Paulo fala do milagre da sua vida, da sua missão como ministro, né? E no final do verso 17 até o 21, ele fala realmente da satisfação do seu ministério. Ele recebeu o poder e tudo que ele fez, assim até agora, foi pela graça de Deus e para a glória de Deus. E aí, irmãos, essa foi a explicação. Eu dei uma resumida aqui, porque ele escreveu a carta. Aí, semana passada, nós estamos do verso que nós lemos, 22 até o 33, que agora Paulo vai fazer uma explanação dos seus planos, dos seus projetos, né, daquilo que realmente ele ia fazer, ele ia estava na sua mente, no seu coração. E aí do verso 22 até o 29, realmente é essa explanação do seu projeto, dos seus planos. Do verso 30 até o 33, Paulo vai fazer uma oração. Ele vai orar que Deus, né, abençoe os seus planos, abençoe os seus projetos e pede ajuda nessa oração a Jesus
ao Espírito Santo e aos irmãos ali em Roma, que Deus possa abençoá-los. Ele faz 3 pedidos nessa oração. É bem claro aqui no versículo 31, olha. Para que me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo orou por isso, pedindo livramento. Que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo, nós vamos ver, ele estava fazendo um serviço para a igreja, um serviço para os santos em Jerusalém. E a terceira coisa, ele quer que a visita dele lá, aqui no verso 32, quando eu for visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, não é? Cheio mesmo do Espírito Santo para recrear-me com vocês. Então, irmãos, esse é o esboço aqui dessa parte. Nós vamos ver, estamos vendo, essa segunda parte aqui, né? A explanação dos seus planos, dos seus projetos. E assim, irmãos, Paulo está ali em Corinto escrevendo essa carta. Ele já está nesse ministério de recolher uma oferta que as igrejas da Acaia e Macedônia, ali da região da Europa, que ele tinha evangelizado, começando por Filipos, aí Tessalônica, Bereia, aí ele desce para a Grécia, que é Corinto, enfim. Então essas igrejas, eles resolvem levantar uma coleta para os santos lá em Jerusalém, os pobres da igreja em Jerusalém. Então Paulo está encarregado para fazer isso, né? Então ele ora pedindo realmente que seja bem sucedido. Ele está em Corinto, ele manda essa carta lá para Roma. E o plano dele, né, ele diz, olha, estou de saída para Jerusalém, depois eu vou com vocês, depois que fizer a entrega da oferta, aí para Roma, e de Roma eu vou para a Espanha. Então esse era o plano de Paulo. E semana passada eu estava dizendo, irmãos, que nós devemos, né, planejar, nós devemos fazer os nossos planos, nós devemos fazer os nossos projetos da nossa vida para o futuro, né? Temos sim que planejar. Nosso pastor fundador, o pastor Fred, ele brincava assim, né? Tem muita gente que diz, eu não vou fazer plano nenhum, deixa a vida me levar, né? Como a vida vai me levando, eu vou indo e tal, o que vier vai acontecendo. E dizia, não faça isso, né? Planeje, programe, faça projetos, porque geralmente quem não tem nada como um plano, como um projeto de vida, ele vai encontrar isso, nada, não vai encontrar nada. Então faça o seu plano, faça o seu projeto. E aqui Paulo, um homem de Deus, né? Planejando o seu trabalho, planejando o seu futuro, tinha um alvo, tinha um objetivo, ele tinha um gol, né? Uma coisa a concluir. Nós sabemos que esse homem, ele estava totalmente envolvido em fazer a obra de Deus. E aqui nessa passagem, é isso que está bem claro, né? Ele diz aqui, olha, no versículo 22, por essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Então Paulo, já outras vezes, queria visitar os romanos, porque era um homem inteligente, né? Ele tinha como base, ele queria fazer como base a igreja de Roma, porque o plano dele, o propósito dele era ir aonde o evangelho não tinha sido pregado. Por isso que ele diz aqui, olha, no versículo 18, olha, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. Então essa era a vida de Paulo, o que Deus tinha feito na sua vida para ele conduzir os gentios à obediência, à salvação.
por palavra e por obras, por forças e por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Olha, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças, Paulo pregou por toda aquela região, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? A região da Ásia Menor e assim por diante, até ao Ilírico, que é a região da Europa, onde ele alcançou. Foi toda aquela região. Então, veja o ministério desse homem. Tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não por onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, Paulo queria ele em Roma e ficar ali um pouco de tempo, mas ele sabia que Roma já era uma igreja fortalecida. Ele queria além de Roma, né? E ter a base. Então, ele está dizendo, olha, eu ainda não fui aí com vocês, porque até agora eu fui impedido. Tenho esse trabalho todo aqui. Irmãos, foi de 12 a 15 anos Paulo plantando igrejas nessas regiões, né? E esse homem, ele era realmente um plantador de igreja. Ele escrevendo aqui aos Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, olha o que ele diz, né? 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei, 1 Coríntios 3, 6, desculpa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, o seu prêmio, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, veja, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse homem era um construtor de igreja, né? Um plantador. Então ele ia em vários locais, fazia a base, o fundamento e avançava. E nesse trabalho todo, ele passou entre 12 e 15 anos. Mas estava, né, sempre com o pensamento de ir em Roma para depois ir até a Espanha. Enfim, né? Nós não temos notícia se ele chegou. Mas, amados irmãos, então ele diz, olha, verso 23, né? Mas agora, Romanos 15, 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões que ele mencionou, né? E desejando há muito visitar-vos, verso 24. Penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então veja a carta missionária do Paulo, né? Olha, pretendo fazer isso, vou aí com vocês, vou ficar um pouco tempo com vocês para ser o quê? Encaminhado. Irmãos, é muito importante o missionário ter uma base de apoio, né? Pessoas que oram. Paulo não era rico, não. Paulo era um batalhador. Precisava de recursos, né? E poucas igrejas ajudavam Paulo. Mas a obra de Deus, o ministério de Deus, o trabalho de Deus requer realmente recursos, uma campanha que esse homem fazia, né? Então ele fala aqui que nós somos cooperadores da obra de Deus. Temos que colocar a mão na massa, né? Nós não podemos ir, mas podemos orar e podemos também participar contribuindo. Então Paulo diz, olha, eu quero chegar aí com vocês, desfrutar das bênçãos e depois ser encaminhado por vós
para a Espanha. Mas veja o verso 25. Ele fala desse trabalho que ele, antes de ir para Roma, ele tem que fazer, né? Então ele diz aqui, olha, verso 25. Mas agora, nesse exato momento, eu estou em Corinto, mas estou de partida. Veja a sequência da viagem do Paulo. Estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, irmãos, o trabalho do homem era servir a igreja, era servir aos santos de Deus. E essa é a função da igreja verdadeira, né? Servir ao povo de Deus. E esse homem faz. Olha, mas agora, diz aqui, verso 26, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Aqui o contexto, irmãos, se você vê em Atos, no capítulo 11, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e no versículo 27, olha o que estava acontecendo. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia. Antioquia era uma base, né? Uma igreja de Antioquia, onde Paulo saiu dali para as suas viagens missionárias e tinha informações. A igreja tinha realmente comunicação, tão importante, né? Comunicar, mandar notícias. Então, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, o imperador romano. Nessa época houve uma grande fome na terra, naquela região, e até esse Cláudio ele expulsou judeus lá de Roma, e estava havendo essa fome, né? E olha, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, a região de Jerusalém, né? E o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Paulo. Então veja, Paulo estava com essa missão, com esse serviço. Ele ser o responsável para colher essas ofertas, né? Nas igrejas da Macedônia e da Acaia. E aí ele diz, olha, esse serviço que eu vou fazer, eu vou a Jerusalém, e aí depois eu vou com vocês em Roma, que é para ir à Espanha. Está vendo os planos dele? Mas ele diz aqui, né, no verso 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Interessante, né, irmãos? Havia entre a igreja pessoas necessitadas, pobres, lá em Jerusalém. E era uma época difícil, a fome chegou, a coisa apertou, né? Mas graças a Deus, nós vamos ver mais adiante que a igreja de Deus entendeu, né, o seu propósito. Mas olhando aqui essa situação, estava vendo ali em Jerusalém, os pobres, né? A fome abateu ali naquela região. E lembrar que a igreja de Jerusalém foi um modelo, né? Um modelo para toda a igreja. Se você vê aqui Atos 2,42, diz assim, né? Bem conhecido nosso. Atos 2,42. Como a igreja vivia no início. Aqui já é no ano lá para o ano 34, 40, né? Mas logo no início da igreja, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos
e tinham tudo em comum, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Então, amados, agora essa igreja aparentemente, né, no início rica, empobreceu. Estava passando necessidade, dificuldade, e havia pobres ali. O que aconteceu? Irmãos, os irmãos lá da Acaia, lá da Macedônia, ouviram isso. E o que eles fizeram? Diz aqui, né? Aprove as igrejas, no verso 26 de Romanos, levantar essa coleta para ajudar os irmãos ali em Jerusalém. E escolheram um homem, né, um homem de confiança, para levar esse dinheiro, para levar realmente essa oferta. E esse homem foi Paulo e a sua equipe missionária. Mas diz aqui, olha, no versículo 27, isto lhes pareceu bem. Pareceu bem a quem? As igrejas ali da Macedônia e da Acaia. E mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os seus bens materiais. E aqui, irmãos, tem lições realmente preciosas para nós hoje pela manhã, aqui na igreja, quem está nos acompanhando. Eu achei muito bonito isso aqui, né? Verso 27. Isto lhes pareceu bem. Olha, irmãos, eu fiquei muito alegre, né, em ouvir essa citação do Paulo em referência às igrejas que ele tinha plantado. Isto lhes pareceu bem. Sabe, amados, aqui nós vemos a gratidão. A gratidão expressa pelos filhos de Deus a outros irmãos, né? Realmente uma gratidão pelos benefícios que eles tinham recebido através dos judeus. Afinal de contas, o evangelho chegou a essas regiões, né, gentílicas através de quem? Dos judeus. Foi os judeus que enviaram, né? Foi os judeus que saíram de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja primitiva inicial era somente constituída por gentios, aliás, judeus salvos por Cristo Jesus. E eles foram, né, e levaram realmente essa mensagem, a mensagem da salvação. E esses irmãos que receberam a mensagem da salvação, outrora estavam no mundo, né, entregue aos seus delitos, aos seus prazeres, homens, mulheres, né, vivendo a sua vida, o bom vivant, e aí recebe o evangelho. E há uma mudança, há uma transformação nas vidas. Eu lembrava muito do pastor Fred, né, esses dias. Ele dizendo, olha, o evangelho chega, transforma a cachaça em leite, né? O evangelho chega, transforma o homem que dava tudo na prostituição, em sandália para os filhos, o homem que gastava tudo lá no bar, agora traz comida para casa. Então, benefícios que o evangelho traz para as nossas vidas. E aí eu fiquei pensando, né? Outrora eu vivia para os meus prazeres, para satisfazer as minhas concupiscências, os meus desejos. Vivia mesmo à toa, como se diz, né? Mas agora o evangelho trouxe uma nova mentalidade, uma transformação. E essa expressão, amados, gratidão. Gratidão ao que o evangelho traz na vida de uma pessoa. E não só a gratidão, né? Mas aquele versículo que nós citamos. O Senhor Jesus te escolheu, me escolheu para nós frutificarmos, darmos frutos.
E essas igrejas aqui, irmão, demonstram a gratidão pela ação deles, né? Pelos que eles estão produzindo, ou seja, estão frutificando, agradecendo os benefícios que eles receberam. Isso é uma maravilha. E o apóstolo Paulo, em muitas cartas, né, que ele cita isso. Eles entenderam, eles compreenderam que eles tinham sido salvos, não para ir para o céu, como nós aprendemos também. Aliás, só vai para o céu quem for salvo. Mas nós fomos salvos, irmãos, para servir, para frutificar, para produzir, né? Para produzir frutos dignos realmente de arrependimento. Como é que você prova para alguém, ou eu provo que você diz, eu sou crente em Jesus Cristo? Verdadeiramente. É pelo seu falar? Tem que ter muito cuidado, irmãos. Muita gente aí fala que é crente, que é salvo, né? Mas a sua vida não condiz com aquilo que ele prega. Sinceramente. A vida é uma negação da sua pregação. Então nós fomos salvos para frutificar, né? Para produzir, para servir. Tem uma passagem muito interessante, Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, João Batista está pregando, ele diz assim, né? Lucas capítulo 3, versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, João Batista estava pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E muitos, ouvindo, se arrependeram dos seus pecados, né? E eram batizados para receber o quê? A remissão, o perdão dos pecados. E aí, depois disso, né? O João diz aqui no verso 8, no 7, e dizia ele às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era a pregação. Mas os que aceitaram, receberam o evangelho, foram batizados, né? E agora, como é que nós vamos agir? Então ele diz aqui, olha, produzir, né? Produzir o quê? Pois frutos dignos de arrependimento. Então, amados irmãos, o contexto aqui é que a igreja deve produzir frutos dignos de arrependimento. O que é realmente, né, o que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento é uma mudança. Uma mudança, primeiramente, de pensamento. A palavra de Deus diz: deixe o iníquo os seus pensamentos. É uma mudança total na forma de pensar, nos seus pensamentos. Outrora nós pensávamos segundo o pensamento do homem, né? E os nossos pensamentos são vãos, são pensamentos de destruição, de perdição. Mas o verdadeiro arrependimento é entender que o meu pensamento é errado diante de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Diz o Senhor. Então temos que ter uma mudança realmente de pensamento. E não só uma mudança no pensamento, mas uma mudança no procedimento. Uma mudança de postura, de procedimento. Deixa o perverso o seu caminho, né? Abandona e volte para o Senhor. Então, o verdadeiro arrependimento, né, é uma mudança no pensamento, mas principalmente no procedimento. Aí vai produzir o quê? Frutos dignos,
né, de arrependimento. Aí então o João está dizendo aqui, olha, verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer, pois? Aí ele vai explicar. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Uma mudança de atitude, né? Uma mudança de realmente de procedimento. A pessoa passa a produzir frutos dignos do seu arrependimento. Continua. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é o estipulado. Né? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram homens que eram aqueles que tomavam dinheiro a mais, né? Eram aqueles que roubavam do povo, eram cobradores de impostos, né? Que recebiam propinas, era esse tipo de coisa. Então diz, olha, não cobreis além do que é estipulado. Aí foram os soldados, olha, os soldados lhe perguntaram: que nós faremos? Ele respondeu, ele disse: a ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. É para os funcionários públicos, né? Como devem comportar? Diz aqui. Se contenta com o salário, se contenta com o soldo. Não dá falso testemunho. Tem uma vida, tem um procedimento correto diante do seu patrão, das autoridades, do seu serviço, né? Continua. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. E aí João fala, né? João diz: na verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que Jesus ia fazer. João batizava com água, a Jesus com o Espírito Santo e com fogo, né? Tanto para a salvação como para realmente a perdição. Veja aqui no verso 18. E assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho. Mas o contexto aqui, irmãos, é produzir frutos dignos de arrependimento. E essas igrejas entenderam, né? E eles estavam produzindo. Então, volte lá, por isso que eu disse, né? Essa expressão, isto lhes pareceu muito bem. Ou seja, eles exerceram a gratidão pelo que o Evangelho fez nas suas vidas. Mas o Paulo continua, olha, Romanos 15, 27. E mesmo lhes são devedores, não só gratidão que eles tinham para com o Evangelho, para com o povo que os levou ao Evangelho, mas aqui nós vemos, irmãos, que eles dizem que eles eram devedores, né? Até como uma obrigação. Eles tinham como obrigação para com esses amados irmãos, não só gratidão, mas agora obrigados, se sentiam devedores de tamanhas bênçãos que eles tinham recebido, a ponto deles dizerem aqui, olha, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais, né? Dos gentios vieram a palavra, as bênçãos espirituais. Dos judeus devem também servi-los com os bens materiais, ou seja, a cooperar com eles, né? a colocar até a parte financeira mesmo. E é isso que eles estavam fazendo. Então é maravilhoso, né? O verso 27. A gratidão que gera
uma obrigação e assim uma cooperação no Evangelho. Como a igreja, irmãos, essas igrejas estavam crescendo, né? Estavam realmente produzindo. Então é isso que Paulo está falando aqui. Mas chega no verso 28, ele diz, olha, tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo aqui ele está dizendo, olha, eu vou concluir esse projeto, né? Essa missão. E nós aprendemos também na obra de Deus que nós devemos não só começar, não só continuar, mas também concluir. Senhor Jesus, ele diz orando ao Pai, eu te glorifiquei na terra tendo o quê? Consumado a obra que me enviastes a fazer. Então, amados, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu tenho que concluir essa obra. Eu não posso deixar pela metade, eu quero ir, quero fazer outras coisas, mas eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, eu tenho que concluir, né? E é isso que é o propósito dele. A ponto desse homem, no final da vida dele, ele diz, olha, eu combati o bom combate, né? Eu completei a carreira, eu guardei a fé. É outra lição. Quantos planos, quantos projetos, quantas coisas, né? Eu coloquei assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, não é fácil começar, eu diria, é muito difícil começar alguma coisa, especialmente para Deus. Nós já estamos na metade do ano para lá. Mas eu sei que no final do ano muitos estavam aqui, fizeram planos, projetos. Esse ano eu vou trabalhar mais para o Senhor, eu vou fazer aquilo para o Senhor, eu vou me entregar para o Senhor. Mas aonde estão? Mas no começo estava com todo gás. Mas aí, né, outras coisas tomam tempo, tem outras prioridades. Aí continua, para pela metade. Não conclui. Então, se você faz um plano, um projeto para Deus, faz um voto com Deus, amado, conclua, lute, continue, porque nós vamos ver aqui, irmãos, esse homem ora para que Deus o livre dos rebeldes da Judéia. Paulo foi um homem que foi atacado, o seu ministério todinho. Se você quer conhecer e ver o inimigo bem pertinho, comece a fazer alguma coisa para Deus. Comece. Você vai ver o diabo trabalhando bem próximo. Vai começar a entender, né? E esse homem aqui, ele não só começou, mas ele levou, ele chegou em Jerusalém com essa oferta, né? Como ele concluiu a obra dele. Mas ele diz aqui, né? Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, entregue esse fruto, aí eu vou passar por vós e vou para a Espanha. E ele vai aqui no versículo 29. Não só a conclusão, mas ele diz que ele quer ir desfrutando a bênção, né? Ele diz assim, olha, e bem sei, Paulo diz, eu tenho certeza que quando eu tiver concluído levado essa bênção aos irmãos da Judéia, né? Eu vou visitar-vos, e quando eu for, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, irmãos, esse aqui é o projeto do Paulo, né? É o plano do Paulo. Ele está em Corinto escrevendo isso aqui e já encaminhado, e dizendo, olha, irmãos, eu estou dando aqui a minha explanação, a carta missionária do que eu vou fazer. Agora Paulo faz uma coisa muito importante que nós precisamos também aprender, não só planejar, né, fazer os nossos planos, mas nós devemos orar por eles.
E aí é o que o Paulo faz aqui no verso 30. Ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, né? Aí ele faz o pedido da oração. 3 coisas que ele pede, né? Olha, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem em Jerusalém. Segundo pedido de oração, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. E o terceiro pedido, a fim de que, ao visitar-vos, aí vem uma coisa muito importante. Ele diz, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Toda oração, irmãos, nós devemos aprender que tem que ser feita, até mesmo compartilhada, mas nunca esqueça de dizer que ela seja feita segundo a vontade de Deus, né? O crente tem que pedir orações, tem que orar, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. Então, esse homem dá um modelo agora de oração, né? Como nós devemos orar. O tempo está indo embora e nós vamos deixar para a semana essa oração preciosa do Paulo, esse pedido de oração. E aqui tem um modelo, né? Porque ele pede, olha, pelo Senhor Jesus. Ele ora a Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele intercede por nós. Ele ora pelo amor do Espírito. E nós sabemos que o Espírito Santo intercede por nós nas orações. Ele ora aqui e ele diz que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele sabe que o quanto pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Mas tudo direcionado a quem? A Deus Pai. E a resposta vai vir segundo a vontade de Deus. Ele deixa isso bem claro. Aí ele pede. E nós vamos ver, né, a resposta dessa oração, que não está aqui nessa passagem, mas está no todo o contexto. Como Deus respondeu a oração. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo, ele não foi, né, atendido de ficar livre dos rebeldes da Judéia. Nós vamos ver que Paulo, né, ele concluiu o serviço, mas não como ele queria. E nós vamos ver que Paulo, ele chegou a Jerusalém, aliás, a Roma, não meses depois, né? Eu vou entregar a oferta aqui e vou para Roma, não. Esse homem chegou 2 anos e meio, quase 3 anos depois, e sabe como? Acorrentado, né? Algemado. Mas eu acredito que ele chegou lá na plenitude da bênção de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. E vai ficar para a semana, tá bom? Que Deus possa nos ajudar nessa manhã. Amados, temos que fazer os nossos planos, os nossos projetos, né? Mas, amados, ora pelos planos, ora pelos projetos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não, vai também, mas não segundo muitas vezes aquilo que vai ser assim assado, não. Mas aquilo que Deus fizer é melhor, vai ser o melhor para as nossas vidas. Meu amado ouvinte, você que está nos assistindo, talvez você ainda não tenha tido a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Lembra que você é pecador, perdido, e necessita de uma mudança na mente, no seu pensamento, uma mudança realmente de procedimento. Isso só quem faz é verdadeiramente Jesus Cristo. É Ele que muda a nossa mente, o nosso coração e nos bota numa nova direção, nos dá a salvação. Hoje ainda é o dia da salvação. Entrega a sua vida ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, por essa passagem tão preciosa da Tua Palavra.
que nos ensina mesmo como o Senhor trabalha, como o Senhor requer das nossas vidas. Nós fomos salvos para servir e devemos produzir, Pai, frutos dignos de arrependimento. Nos ajuda a ter esse novo pensamento, a ter um novo procedimento e a produzir realmente frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós devemos também orar por esses planos, por esses projetos e esperar a Tua vontade, esperar a resposta das nossas orações e saber que o Senhor vai responder maravilhosamente bem. Entregamos cada vida preciosa aqui nessa manhã e os que estão nos assistindo. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos encerrar a escola bíblica nessa manhã, vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus com bastante alegria. Meus amados, vamos encerrar este culto, de estudo bíblico cantando Alfa e Ômega.
obrigado aos irmãos que estão em casa. Agora reúnam as crianças, nós vamos fazer agora a transmissão da lição para as crianças. Tá bom? Irmãos, Deus os abençoe. Vamos sair assim de trás para frente, né? Os irmãos que estão atrás saem primeiro, depois os irmãos mais à frente saiam depois. Muito obrigado.